Show! Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, estou trazendo aqui para vocês o Thiago Guise. Thiago Guise que foi um profissional que trabalhou junto comigo em alguns projetos que a gente fez na época que eu trabalhava para a Editora Abril. E hoje o Guise, ele mora lá nos Estados Unidos, né? Mora em Nova York. E eu trouxe ele para cá para a gente conversar um pouco mais, ele falar como é que foi a trajetória dele. Tem aquelas perguntinhas que eu sempre faço para todos os programadores de sucesso, né? E ele é uma dessas pessoas. Eu tenho certeza que ele vai ter um conteúdo fantástico para falar para vocês. E para você que ficar até o final, vai ter uma surpresa muito legal que ele vai passar para vocês aí também. Então, fica ligado aí que vai ter muita coisa legal. Vamos lá, Guise. Vamos lá, Guise. Fala aí Valeu, Daniel. gente. De como Cara, prazer estar aqui, cara. Muito obrigado pelo convite. Então, começando lá na série de perguntas que tu me mandou, né? Só queria, assim, primeiro agradecer pelo convite de novo, mas falar um pouquinho da minha trajetória profissional e como que eu cheguei até aqui, né? Não sei se já quer começar ou como é que a gente pode fazer. Bom, apresenta um pouco mais você, o que você faz hoje atualmente, aí depois você começa a sua trajetória. Fala como é que é aí Nova York, porque todo brasileiro fala, cara, Nova York, cara, que legal, tem muita gente que tem sonho de conhecer Nova York. Como é que é um pouco daí? Fala rapidamente, assim, para depois você entrar mais no seu assunto, mas como é que é isso, cara? Explica aí pra gente. Cara, Nova York é uma cidade, vamos dizer assim, muito agitada, mas de muitas oportunidades, né? Então, hoje, Nova York é uma das cidades aí que cresceu muito nos últimos anos, principalmente na área de tecnologia. Então, assim, por muitos anos foi ali a Califórnia, o Vale do Silício, né? Mas hoje em dia, nos últimos aí 5 ou 10 anos, Nova York teve um boom de startups, né? Então, acabou, assim, fomentando ainda mais o mercado de tecnologia aqui e vindo muita gente profissional de tecnologia para trabalhar em Nova York. Nova York sempre foi, como é que eu vou falar assim, uma cidade bem diversa em termos de oportunidades profissionais. Né? Então, assim, sempre foi no mercado financeiro, mercado da moda, mercado da publicidade, né? Sempre foi um polo das mais variadas indústrias, assim, né? Então, tecnologia sempre também foi uma das indústrias, mas nunca teve, assim, vamos supor, se voltar 10, 15 anos atrás, empresas grandes de desenvolvimento de software em Nova York, né? Tinha, mas era focado para as outras indústrias. Assim, estava trabalhando em Wall Street, uma empresa vamos supor, de bolsa de valores. Então tinha o pessoal que trabalhava em desenvolvimento lá. Só que nos últimos anos acabou surgindo muitas startups aqui, né? Então isso fomentou ainda mais e hoje acabou espalhando muito mais nos Estados Unidos o mercado de startups, né? Então Nova York é um desses polos. Acho que depois do São Francisco é o segundo maior polo de startups e hoje também com outras empresas como Google, Facebook, que acabaram criando escritórios para cá nos últimos anos por conta de ter essa mão de obra qualificada na região. Uau. Então, assim, tá em assim, ascendente, assim, Nova York para mercado profissional de tecnologia, tá assim, eu recebo diversas oportunidades por dia. E aí, falando um pouco da cidade, a cidade é vamos dizer assim, um paraíso em todos os sentidos, né? Uma cidade cosmopolita, então, restaurantes, hubs de aeroportos, então tu consegue voo para qualquer lugar do mundo, praticamente direto de Nova York. Eu acho que o único lugar do mundo que não tem voo direto de Nova York é para a Austrália, pela distância, mas eu ouvi que ano que vem parece que vai surgir um voo de 19 ou 20 horas que vai conectar. Então, assim, é um dos principais hubs, assim, então... O que mais que eu vou falar, cara? Se tu quer estudar também, tem as melhores universidades, a Colômbia está perto aqui do MIT, a região de Boston, que é 3 ou 4 horas de distância, mas ainda é uma região muito desenvolvida dos Estados Unidos, né? Então, tem linha de metrô, tem trens que conectam em Boston e Washington, então cara, é muito, muito legal estar aqui e também falando de conferências, meetups, né, que tem muito de qualquer tecnologia que tu vai imaginar. Então, é um paraíso, diria assim, para o profissional de tecnologia e para várias profissões, assim, né? Então... Sabe o que eu achei legal? Uma coisa que você estava falando aí, e na hora que você falou, pum, subiu a anteninha da ideia aqui. Não precisa de muito profissional em tecnologia. Muito, cara. Olha isso. Precisa de muito profissional em tecnologia. Então, você que está aí do outro lado, saiba que todas essas aulas que eu coloquei para você é um pontinho daquilo, é para te dar curiosidade, para que você possa começar a engajar no seu negócio. Eu recebo diversas mensagens de agradecimento de pessoas que conseguiram estágio aqui no país. Mas se você pega firme,
começa a estudar aqui, aprende o inglês, fica fluente na conversa, você consegue uma oportunidade. O Guiz, ele tem um projeto que ele está fazendo, que ele vai falar para vocês aqui, que vai ajudar demais vocês também. Então, presta atenção na dica dele, porque é demais. E olha só, ele vai começar a falar um pouco para a gente da trajetória dele, porque você que está aqui, você deve estar no começo agora também, e eu sei que deve estar difícil, eu sei que às vezes você fica pensando, cara, será que vale a pena? Eu estou fazendo, não estou vendo luz no fim do túnel. Então, ele vai contar para você como que foi a vida dele. Quando eu trabalhei com o Guiz, eu conhecia ele, ele era um dos melhores profissionais que eu conhecia com automação em testes, né? Eu trabalhava desenvolvendo o sistema, estava começando a ir para a área de arquitetura ali, na onde eu estava trabalhando, né? E ele fazia muito teste automatizado, ele era o responsável por essa área inteira do projeto que a gente estava fazendo. E isso se tornou com integração contínua, que é aquele vídeo que você viu lá, que eu estava falando com o Fabrício, que está lá na Suécia. Essa foi a pontinha para a gente começar a fazer a integração contínua. O Guizi, ele participou disso, ou seja, ele vai contar agora um pouco do começo da história dele, como é que foi até hoje, como é que ele está, e aí presta atenção para vocês aprenderem um pouco mais. Vai lá. Cara, sensacional. Então, assim, voltando um pouquinho para contar na minha carreira, assim, eu comecei quando eu tinha... Eu sempre digo assim, a minha trajetória de programador começou quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos aí, né? Então, eu estava no ensino médio, né? E eu tive a sorte de iniciar o que... Não sei como é que é chamado em São Paulo, mas ensino médio técnico, né? Então, no Senai. Então, quando eu tinha 15 anos, eu comecei aí. Então, foi uma das primeiras turmas que teve lá na minha cidade, Santa Catarina. E o foco era técnico de redes, né? Então, a primeira linguagem que eu aprendi foi a linguagem Pascal. Não sei se você já ouviu falar do Pascal. Então, assim, fiz o Hello World lá, né? O famoso, e depois iniciei a transição para o Java, né? O Java foi ali naquela época que eu estava ali 2004, por aí, então era o forte, né? Então aprendi Java, aprendi várias outras coisas, né? Além, o foco do técnico que eu fiz no ensino médio não era em si programação, mais técnico em redes e computadores. Então aprender a configurar roteador e tudo mais. Mas eu acabei focando muito mais na área de programação, apesar de eu ter estudado a fundo, assim, a área de roteadores, Cisco e tudo mais, né? Então aí terminei o ensino técnico, né? E fui direto já para a faculdade de computação. Então, me apaixonei por tecnologia, aprendi Linux nesse técnico, gostava muito da área, fiquei fascinado pelo mundo de hackers, né? Então, uma coisa que eu fiz muito assim durante o ensino técnico, que eu nas horas vagas que eu tinha, era pesquisar sobre invasão de computadores, sobre segurança. Era um tema que me fascinava muito na época. Então, eu lia muito, 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 e quanto mais eu lia sobre o assunto, mais tinha certeza que o conhecimento que ia me diferenciar da grande maioria das pessoas era o conhecimento em programação. Porque a programação era que possibilitava tudo. Então, redes de computadores, sim, é um conhecimento importante, mas é um conhecimento meio. Tu não consegue, vamos dizer, desenvolver um software com conhecimento de redes de computadores. Tu precisa dele para conseguir, aí sim, escrever um programa que faça alguma coisa. Então, eu e os meus colegas na época, a gente brigava de um invadir o computador do outro, fazia muitas coisas nesse sentido, assim, que no fim me ajudou muito depois, né? E aí eu comecei a faculdade logo depois de computação, e aí para mim no começo foi muito fácil, porque assim, eu já estava, então os primeiros 4, 5 semestres ali foram muito, muito fáceis, porque eu já tinha conhecimento de programação bem avançado, assim, para a época, e acabei focando, assim, no começo em engenharia de software. Então, foi uma área que me abriu um leque, assim, que eu, como técnico, a gente viu só a parte, vamos dizer assim, só o essencial, né? Só o que faz o que paga as contas ali, né? E daí, na própria faculdade de computação, a gente começou a expandir para outras disciplinas que eu não fazia ideia. Por exemplo, processo de desenvolvimento de software em grandes empresas, como é que funciona? Porque até então era desenvolvendo pequenos programas, pequenas coisas ali no curso técnico. E aí foi que eu entrei em contato com um professor meu, e eu peguei uma bolsa de pesquisa na época. Então, a bolsa de pesquisa, eu me interessei bastante pela área de engenharia de software e acabei pegando uma bolsa de pesquisa dentro da universidade para estudar
o que era chamado de modelo de maturidade, não sei se tu conhece, é tipo uma ISO para desenvolvimento de software, né? Então é chamado CMMI, que era basicamente uma certificação, não é bem uma certificação, mas uma certificação para empresas de desenvolvimento de software que querem prestar desenvolvimento para o mercado internacional. Então, assim, é um padrão de desenvolvimento de software, ou como é que eu vou dizer assim, é um conjunto de práticas que essa empresa externa, né, que foi criada quando o governo americano queria, vamos dizer, começar a terceirizar projetos para o Departamento de Defesa americano. Eles tiveram muitos problemas com empresas indianas ou empresas americanas mesmo, e aí eles decidiram, para vocês conseguirem pegar esse trabalho, essa licitação, vamos supor, vocês têm que ter essa certificação, que são basicamente auditores externos que vêm na empresa e veem quais são suas práticas de gerenciamento de requisitos, gerenciamento de projetos, quais são as suas práticas de engenharia. Então, acabei estudando muito a fundo isso nessa bolsa de pesquisa e acabei vendo ali talvez o lado não tão legal disso, que é o lado que é processos muito engessados, muita documentação, muitas coisas desnecessárias. E nessa minha trajetória de estudo de engenharia de software, eu acabei chegando no tema de desenvolvimento ágil de software, né? E foi as metodologias ágeis, né? Então, lá nessa época, acho que era mais ou menos aí 2006, 2007, nessas minhas pesquisas sobre esses modelos de maturidade, eu acabei encontrando o Extreme Programming, né? Que era o conjunto de práticas, que foi a primeira metodologia ágil criada aí quando o pessoal fez o Manifesto Ágil. Não sei se é legal, talvez, a gente destacar um pouco assim, né, que foi um marco na história do desenvolvimento de software, né? Exato. Foi quando o pessoal assinou o Manifesto Ágil, né, que era basicamente nos últimos, desde quando começou assim, desenvolvimento de software, na década de 70 foi quando começou a deslanchar mesmo, né? Antes era um desenvolvimento mais assim voltado para mainframe, e aí começou e o pessoal começou a trazer práticas das outras engenharias para aplicar a engenharia de software, né? Então o pessoal trouxe práticas da engenharia civil, outras engenharias que que não são tão dinâmicas quanto a engenharia de software. Então chegou na década de 90, o pessoal tava no limite assim de ver projeto falhando um atrás do outro, ver as coisas sendo engessadas por conta do projeto, o processo cascata de desenvolvimento de software, que era assim, tu tem fases, né? Então tem as fases, tem que seguir elas, não pode voltar. Então, assim, às vezes ficava meses fazendo especificação de requisitos, para daí, depois de um ano, começar o desenvolvimento de software, e aí no primeiro dia que começou o desenvolvimento de software, viu que tem um problema na especificação, né? Então o que aconteceu foi assim, o pessoal, os desenvolvedores, assim, as lideranças, assim, principalmente em práticas de orientação a objetos e outras pessoas que eram referências, eles fizeram um famoso encontro aí na estação de esqui aqui nos Estados Unidos, e eles declararam um conjunto de práticas, de princípios, do que viria a se tornar hoje as famosas metodologias ágeis. Então, O que é legal? Pode Eu falar. lembro que quando eu comecei lá atrás, eu fazia software desse jeito. Era UML, era diagrama de entidades e relacionamentos, era um documento gigantesco de coisa para fazer que tinha que dar para aquele cliente. Tinha aquela figura do analista de sistemas, né? Sim. Não o analista programador e tudo mais, que é a nossa figura que a gente tem hoje. Então, a gente tinha que dar aquele requisito, o cara tinha que assinar, e se desse alguma coisa errada, a gente dava carteirada na cara do cara. Olha, você falou que era isso, então eu te entreguei isso, você vai ter que pagar isso. E, cara, não funciona isso hoje em dia, não funciona. E, infelizmente, ainda tem algumas instituições que ensinam isso, né? Você vai fazer um curso e você vai aprender UML, vai aprender entidades e relacionamentos. Cara, tipo, hoje em dia você faz já o diagrama inteiro já com objeto, você já cria tudo já pronto para o cliente, você faz MVP. Então, é isso que as pessoas deveriam ver hoje em dia. Então, esse é o propósito também desse canal, mostrar o dia a dia para as pessoas. Não aquele negócio de lá atrás que ainda não deu tempo para as franquias, ali, as grandes franquias de instituição educacional, se atualizarem para poder ensinar as pessoas. Então, é importante esse trabalho da internet justamente para te ensinar isso daí. Mas vai lá, continua aí.
Não, então assim, voltando então lá no começo do meu curso de ciência de computação, eu fiquei fascinado pela engenharia de software e acabei caindo na área de desenvolvimento ágil, que na época era, no Brasil era assim, o início do início, assim, tinha muitas poucas pessoas falando sobre isso. E aí, vendo todo vamos dizer assim, como é que seria o termo, mas essa, Movimento? esses, esse processo engessado que eu estava trabalhando, assim, porque assim, CMMI, que é a metodologia, né, o padrão, assim, não é para ser um processo engessado, é mais um conjunto de práticas, mas o que acabava era que o pessoal implementava cascata para fazer aquilo lá funcionar e ganhar certificação. E aí eu comecei a estudar XP, né, que é Programação Extrema em português, que é um conjunto de práticas de engenharia e de princípios e valores para entregar software de forma ágil. E aí eu fiquei fascinado com todas as práticas que eu li lá de refactoring, de programação em par, de integração contínua, que foi a metodologia ali que iniciou isso, né? Então o Kent Beck, que foi o criador, né? Foi ele que desenvolvimento guiado a testes, né? Que é o TDD, né? Foi ele que praticamente começou a disseminar essas ideias e esse conjunto de prática foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E aí depois veio outras metodologias como o Scrum, depois veio outras metodologias e foram englobando. Mas assim, o conjunto principal de práticas de engenharia que é usado hoje foi estabelecido por essa galera lá no 1999, 2000 ali, onde eles já tinham ali 20, 30 anos de experiência e estavam vendo que aquilo lá era o futuro das práticas de engenharia. Então, daí comecei a trabalhar, e daí nessa época eu estava fazendo esse projeto de pesquisa, mas daí comecei a trabalhar com Java. Então, aí por conta desse meu projeto de pesquisa, eu peguei um estágio numa empresa numa fábrica de software, como era chamado na época, né? Como programador Java. Então, estava na faculdade, tal, trabalhando com Java, e aí comecei a trabalhar nos projetos bem interessantes para uma empresa até que era de Florianópolis. Eu sou do sul de Santa Catarina, mas uma empresa era de Florianópolis que voltava assim a trabalhar com bancos, então tinha software assim bem complexo de importação de arquivos e geração de relatórios, todos em Java na época que era assim bem começo assim, né, com Java Desktop? JSP, depois JSF, a JBoss, trabalhando com várias tecnologias, o Hibernate, JPA, então Sei. foi assim um mundo à parte, né? Fiquei trabalhando aí por 5 anos, mais ou menos, com Java, com web, né? Então, CSS, HTML, todo esse mundo à parte, também fazia sistemas para linha de comando, né? Importação de arquivos, coisas que rodavam mais em background, assim, né? Uh, e aí, nesse período, eu fiz um mix de programador, né? Mas como o principal motivo da minha ida para essa empresa foi fazer a empresa se tornar certificada nesse modelo de maturidade. Então, eu acabei virando gerente de projetos e fiz a empresa e ajudei a empresa a conseguir essa certificação. Uhum. Então, foi um processo bem assim doloroso em vários sentidos, porque não sei se sabe, mas o processo de certificação CMMI é um processo que envolve, por exemplo, uma empresa de auditores externos vindo à empresa por uma semana, entrevistando todo mundo, auditando a base de código, auditando as práticas de engenharia, pegando projetos e vendo, tá, quais os requisitos iniciais, o que vocês acabaram entregando, como vocês fizeram o versionamento, né? Então tinha muito foco em métricas, versionamento. Então, assim, quais são as métricas que tu estava coletando para gerenciar o projeto, para monitorar o projeto? Como foi o sistema de gerenciamento? Fez o release de uma versão do software, né? E aí deu problema em produção. Como é que tu fez para fazer uma correção disso? Tu pegou e fez a correção em cima e fez o deploy, corrigiu, ou tu criou uma versão, fez testes lá, depois validou. Então, tinha toda essa. E aí acabei me enchendo o saco dessa parte de gerência de projetos. E aí voltei a ser programador Java nessa mesma empresa por mais aí 1 ano e meio, 2 anos. E nessa época, era mais ou menos aí 2009, 2010, eu fui para uma conferência que assim me fez assim a minha cabeça explodir assim no bom sentido. Foi a primeira empresa, desculpa, a primeira conferência de desenvolvimento ágil no Brasil, que foi a Arliss, que é uma, não sei se você ouviu falar, Danilo, é a
Conferência de Desenvolvimento de Métodos Ágeis da América Latina. Então, ela aconteceu em 2009, lá em Florianópolis, e ela teve, assim, palestrantes internacionais, assim, que eu jamais almejaria conhecer pessoalmente. Então, e teve também um anúncio de que a ThoughtWorks, né, que é a empresa que eu acabei indo depois, tinha abrido o primeiro escritório e abriu o primeiro escritório em Porto Alegre. Então, isso em 2009, meu inglês era praticamente o básico. Eu fui numa conferência onde eu cheguei, eu ainda lembro eu entrando na conferência, cheguei atrasado, assim, no primeiro dia da manhã, e era um palestrante falando inglês e eu não entendendo nada, assim, eu tive que pegar os fonezinhos lá para conseguir entender. E aquele dia eu vi que o inglês seria essencial para mim crescer. E aí acabei conhecendo muita gente legal nessa conferência, que foi um divisor de águas para mim, né? Então conheci muito, e aquelas práticas que eu vi estudando de programação extrema, eu vi a galera contando experiência de uso na prática. Então foi aí então que eu decidi, vamos dizer, focar em evoluir o meu inglês, assim, focar bastante nisso. Eu estava finalizando minha faculdade na época, e também eu tive certeza que as práticas ágeis e o mundo das práticas de engenharia ali, voltando, de programação em par, CI/CD, né, integração contínua, entrega contínua, tudo isso era o que eu era apaixonado. Então eu voltei para minha cidade lá e eu criei um grupo de Coding Dojo, não sei se você ouviu falar, que era Já. um grupo para treinar práticas de programação ágeis, né? Então Show. eu Deixa eu fiz só lá, fazer uma pode falar, observação pode falar. aqui. Pessoal, programação em pair que ele está falando é o pair programming, que eu vivo falando Sim, para vai vocês. programar isso. Por que que o Torne-se um Programador tem esse modelo de eu entrego para vocês as videoaulas gravadas, mas também eu dou essas aulas particulares, eu dou essas consultorias. Porque eu tenho a plena convicção que grande parte das pessoas que vão ver as videoaulas não vão conseguir se tornar programadores. Elas acabam virando programadoras porque elas trabalham em pé com outras pessoas. Elas trocam informações. Então, você sozinho, só vendo videoaulas, fica complicado. Agora, quando você tem mais uma outra pessoa mais experiente que vai fazer a mesma coisa junto com você, o negócio começa a ser de uma forma diferente. Então, o pair programming, ele é muito necessário. Então, você pode ver que em várias palavras do Guise aqui, ele está falando sobre o pair programming também. Então, saiba disso. Fazer pair programming vai ser um diferencial muito grande na sua vida. Vai lá. Com certeza, cara. E outra coisa que eu ia adicionar ali, eu evoluí muito como profissional fazendo programação em par, né? Então, foi até então, assim, depois, até eu só voltando assim para completar minha trajetória, depois eu vou falar um pouco de como a programação em par foi essencial para o meu crescimento profissional. Mas então ali em 2009, então tive esse marco onde eu fui nessa conferência e eu vi que meu inglês era um lixo e que eu estava assim muito para trás, assim muito aquém dos profissionais que eu vi nessa conferência, e que precisava trabalhar nisso. Então, e aí criei um grupo de Coding Dojo, que é um grupo onde a gente focava nas práticas da programação extrema, onde a gente treinava resolvendo problemas simples, né? Então a gente reunia todo sábado de manhã na universidade e fazia um modelo que eles chamam de kata, né? Então era programação em par, onde a gente tinha uma iteração fixa de, não lembro se era 10 minutos, ou 5 a 10 minutos, e a cada 5 a 10 minutos trocava quem era o navegador e a pessoa que estava programando, e a gente treinava isso, e isso criou assim um grupo de pessoas lá na minha cidade que estavam também querendo evoluir as práticas de teste automatizado, todas as práticas da programação extrema, né? Então, nessa época, também comecei a fazer curso de inglês, e aí, para minha surpresa, eu fui em uma outra conferência, alguns anos depois, acho que foi em 2011, e eu encontrei uma pessoa que trabalhava na ThoughtWorks, que é essa empresa. A ThoughtWorks é uma empresa bem famosa no sentido de consultoria para projetos ágeis, né? A empresa onde um dos ícones dessa área, né, um dos autores mais famosos, o Martin Fowler, trabalha até hoje. Então é um cara que
publicou sobre o ML, é um dos blogs mais famosos sobre engenharia de software. Ele trabalha lá e ele foi assim, um dos que iniciou essa empresa. Então, é uma empresa que sempre foi pioneira em termos de entrega de projetos de forma ágil. Então, eu fui nessa outra conferência em 2011, encontrei o Guilherme Mota, que trabalhava na ThoughtWorks lá em Porto Alegre, e Eu falei lembro. com ele da minha trajetória. Falei, eu fui no Arlis, estou estudando, estou focado, mas ainda acho que o meu inglês ainda está muito básico para mim tentar uma entrevista na ThoughtWorks. Porque nessa época eu já falava com o Carlos Vilela, às vezes no Twitter, e o Carlos Vilela também, um CV, não sei se tu também conheceu, talvez, ele foi um dos brasileiros que trabalhava para a ThoughtWorks em Londres e veio para abrir o escritório da ThoughtWorks em Porto Alegre. E aí, que eu ia falar? E aí ele falou, cara, não, aplica, manda o teu currículo para mim e eu vou te colocar em contato com o pessoal de recrutamento. E aí eu falei para ele, mas acho que ainda não é o momento, eu vou ter uma viagem, eu ia para Londres na época, né? Para uma viagem de turismo e tal. Eu falei, então depois que eu for para Londres, onde eu vou ter a oportunidade de testar o meu inglês, eu vou fazer esse processo seletivo. E acabou que os recrutadores da TW, né, me contactaram e meio que, vamos fazer entrevista, vamos ver até onde tu consegue, de repente se não der certo agora, depois tu tenta. Para minha surpresa, eu consegui passar no processo seletivo antes mesmo da minha viagem para Londres. Então eu fui ali em fevereiro, fui lá na ThoughtWorks, que o dia inteiro em entrevista lá, e tive a surpresa de dizer, gostamos do teu perfil, sabemos que o inglês não é ainda excelente, mas acho que é o suficiente para te iniciar aqui. E no fim fui para Londres já com a proposta em mãos, já sabendo que ia trocar de empresa. Então aí eu troquei para ThoughtWorks, né? Então me mudei de cidade, fui morar em Porto Alegre. E aí foi onde eu acho que eu deslanchei na carreira em termos de iniciei trabalhar com projetos onde a língua principal era inglês, falando com pessoas com culturas completamente diferentes. Então, lá no escritório da ThoughtWorks em Porto Alegre tinha indianos, chineses, africanos, tinha gente de todas as culturas e a língua principal do escritório era o inglês. Então, chegava lá, era imersão, tinha, claro, a grande maioria de brasileiros, né? Mas como eu estava cercado de profissionais assim excepcionais, eu não tive escolha, assim, eu sofri muito no começo para conseguir, vamos dizer assim, destacar e conseguir entender, conseguir me comunicar em inglês, assim, foi um dos maiores problemas que eu tive. Mas o fato de eu estar, assim, num ambiente onde as pessoas estavam, assim, tão acima da média e eu estava naquela imersão ali, fez eu crescer, assim, exponencialmente em um ano e meio. E aí, depois desse um ano e meio na ThoughtWorks, eu acabei, depois que a gente estava a gente trabalhou junto, então, num dos primeiros projetos que eu entrei na ThoughtWorks, que era o projeto com a editora Abril na época, né, que era o Veja só. portal da Vejinha, né? Então a gente refez o portal da Vejinha, eu entrei já na metade desse projeto. E aí, depois desse projeto, fui trabalhar para um projeto onde o cliente, a empresa era aqui em Nova York. Então, uma empresa que desenvolvia, era um sistema bem interessante, bem complexo, que era um projeto de substituir em sala de aula os cadernos por tablets. Então, no sistema em Android, onde a gente tinha duas versões do aplicativo Android, uma para o professor, outra para o aluno, e o professor tinha controle absoluto dos tablets do aluno. Colocava um vídeo, então botava rodar nos tablets dos alunos. Atividade, conseguia ver qual aplicativo o aluno estava aberto. A gente fez um sistema, assim, para a época, eu achei que foi sensacional, de gerenciamento dos tablets, né? Então, assim, se a criança perdeu o tablet, como aqui nos Estados Unidos tem algumas regras que dados de escola não podem ser expostos, então tinha que ser tudo criptografado e tudo via uma VPN. E se, por exemplo, um tablet foi perdido, a gente tinha que conseguir formatar esse tablet à distância no primeiro momento que ele conectasse no Wi-Fi. A gente fez todo esse sistema de gerenciamento, usava Rails no back-end, né? Então a gente trabalhava também com Ruby on Rails na Abril, e isso também me ajudou bastante, e Android. Essa é uma coisa que é interessante. Assim como você, eu também trabalhei muito tempo com linguagem compilada. Sim. Só que com a metodologia ágil, a gente começou a ver que a linguagem compilada não estava deixando a gente tão ágil assim. Eu falo muito isso sobre alguns vídeos que eu falo. Porque às vezes alguns projetos em Java, alguns projetos em C Sharp, você tem tantos módulos junto que quando você vai compilar,
só o tempo de compilação demora 1 minuto, 30 segundos, e esse tempo, numa escala diária de um profissional, acaba começando a ficar lerdo. E aí eu lembro que o Ruby foi uma das coisas que foi apresentada para mim com essa proposta, né, de fazer um negócio mais ágil. Foi daí que a gente começou a trabalhar junto com o Ruby, e aí outras empresas fora do país começaram a utilizar. Isso é uma coisa importante também. Eu já sou uma pessoa que eu sempre falo que eu não defendo linguagem, eu defendo tecnologia, mas o Ruby foi conhecido como uma linguagem de startups. Então, eu recebi até uma pergunta esses dias de um rapaz falando assim, mas Ruby não é uma linguagem usada só fora do país? Por que está sendo utilizado aqui no país? Na realidade, não. Na realidade, o Ruby é utilizado fora do país porque lá fora do país começou esse movimento de startups, mas aqui no Brasil chegou também o movimento de startups. Então, tem um monte de startup aqui no Brasil, por isso um monte de startup está utilizando metodologias ágeis, como TDD, BDD, ou seja, engenharia de software no geral, e o Ruby foi construído para isso. Então é importante a gente saber o porquê que naquela época a gente começou a sair de Java, C Sharp. Eu trabalhava em C Sharp na editora Bill, você trabalhava com Java, a gente saiu de C Sharp de Java para começar a trabalhar com Ruby, né? Legal. Com Ruby, com Rails, né? E é engraçado que, agora eu tô falando de Ruby e Rails, né? Assim, eu acho que assim, o que aconteceu com o Ruby foi, sim, é uma linguagem dinâmica e tudo mais, mas foi, eu acho que assim, o grande motivo para a grande maioria das empresas e pessoas aprenderem o Ruby foi o framework, né? O Rails, né? Então, o Rails, ele veio aí e ele foi desenvolvido por uma galera que estava bem nessa linha de desenvolvimento ágil, então ele automatizou várias tarefas que até então eram, assim, consumiu bastante tempo para fazer, então ela acabou facilitando várias coisas e com padrões, com os testes já embutidos dentro do framework, e aí várias startups começaram a usar pelo fato de ser muito, muito fácil e rápido de colocar algo no ar, né? Então esse foi o diferencial na época, né? Mas falando um pouquinho, então, estava na ThoughtWorks, fui trabalhar nesse projeto onde o cliente era em Nova York, e aí surgiu a oportunidade no final do projeto de algumas pessoas desse projeto, de cada uma das localizações, irem para Nova York para fazer o release do projeto, né? Então, assim, esse projeto tinha mais de 200 pessoas, né? Então, tinha um time em Porto Alegre, tinha um time em 2 cidades na Índia, e tinha mais um time na Carolina do Norte aqui e outro time em Nova York. Tá num projeto assim gigantesco em termos de complexidade, de diversos assim microservices sendo usados. O próprio aplicativo do tablet era super completo, assim, a gente tinha acesso a coisas do Android que não estavam abertas ao público. Então a empresa que a gente estava trabalhando fez uma parceria com a Samsung que abriu uma versão especial do sistema operacional do Android, onde a gente conseguia chamar APIs de sistema assim que não eram expostas a desenvolvedores normalmente. E aí surgiu essa oportunidade de eu vir para Nova York para ficar algumas semanas aqui para finalizar essa release. Então, foi eu e mais 2 pessoas do Brasil, mais três ou 5 pessoas da Índia, viemos para cá. E aí o que aconteceu foi que eu falando com alguns colegas lá na ThoughtWorks na época, eles me falaram, cara, quando chegar em Nova York, alguns colegas que já tinham viajado para o exterior por conta de outros projetos, né? Falaram assim, quando chegar lá, tu pega o teu LinkedIn e muda a tua cidade para Nova York. Só faz isso, só para te ver como que o teu currículo está performando, como que teu perfil profissional tá performando em Nova York. Então a gente trabalhou assim bem pesado para fazer release, sabe como é que é, Danilo? Release de projeto gigante no final, onde como que a gente coloca em produção, é onde a gente começa a ver problema, é onde então a gente virou noite tentando arrumar coisas. Eu mal tive tempo de olhar o LinkedIn nesses dias, né? Mas para minha surpresa, eu recebi vários contatos de recrutadores aqui de Nova York, interessados em fazer entrevista, em me chamar para vagas. E aí, inclusive, um recrutador do Google me chamou para uma entrevista na época, e vários outros recrutadores de startups, né? Então, eu fiz a entrevista para o Google, não deu certo. Depois, um outro recrutador tinha gostado do meu perfil, que ele já conhecia a ThoughtWorks, e me colocou em contato direto com uma startup aqui na época, chamada Vox, que é uma startup de ensino de inglês. Então, ele tinha um aplicativo para ensino de inglês. E aí me colocou em contato e quando cheguei no Brasil, comecei a fazer entrevista para essas vagas que apareceram enquanto eu estava lá. E aí esse recrutador
agendou entrevistas, fiz entrevista com o CEO da empresa, fiz entrevista com o seria o responsável pela engenharia, fiz entrevista com os líderes técnicos e o pessoal gostou de mim, tudo certo. Só que chegou nos 45 do segundo tempo, quando era para mim vir para a entrevista final em Nova York, eu resolvi perguntar para o recrutador como ficaria a questão do visto, né? Porque eu sabia que para os Estados Unidos, um dos maiores dificuldades das empresas e dos profissionais que querem ir trabalhar nos Estados Unidos é o visto de trabalho, que é um processo bem demorado, e ele tem certas etapas que acontecem em determinados meses do ano. Então, assim, se tu perdeu aquele mês, é só no ano que vem, tem que esperar um ano, alguns meses, para conseguir aplicar de novo. E aí eu perguntei para o recrutador, eu estava prestes a ir para o aeroporto pegar o voo que ia vir para fazer essa entrevista final aqui em Nova York, e eu mandei uma mensagem para o recrutador e perguntei, como que vai ficar a questão do visto, só por curiosidade e tal. E ele me falou, como assim, então não tenho visto ainda? Porque ele achou que, como eu estava trabalhando em Nova York por essas semanas que eu estava lá, eu já tinha o visto de trabalho. Ele achou que o que a empresa precisava é só fazer uma transferência de visto. Então ele me colocou, e fiz entrevista e tudo mais, e aí, nesse mesmo dia, eles falaram, então se não tenho visto, não vai dar, abortar no processo, e aí ficou assim por algumas semanas. Depois de algumas semanas, eles me entraram em contato comigo de novo e falaram, vem para cá, vem fazer a entrevista final. Se o pessoal gostar de ti, a gente vai dar o jeito na questão do visto de trabalho. E aí foi assim que eu vim para cá. Então, fiquei 3 anos nessa startup de ensino de inglês. Inclusive, ajudei ela a montar um escritório de desenvolvimento em São Paulo, né? Então, em 2015, fiquei 3 meses em São Paulo. Tinha um escritório de vendas que a gente acabou ampliando. Contratei ex-colegas meus da Totalist para trabalhar lá. A gente usou muito programação em par, né? Então, expandir assim, as práticas. Posso até depois entrar em mais detalhes de como foi essa evolução nessa empresa. E depois de 3 anos de startup, comecei a entrevistar aqui, já estava cansado da vida de startup, vendo as mesmas coisas acontecerem, né? Os mesmos problemas indo e voltando. E aí comecei a fazer entrevista e hoje estou na Amex, na American Express aqui. Trabalho com desenvolvimento para Android e iOS, né? Hoje sou gerente de engenharia de um dos times que trabalha no aplicativo da American Express aqui em Nova York. Essa é um resumo da minha trajetória. Então, assim, fui de programador, depois de automação de testes, depois fui, de novo, aí, o que o pessoal chama de full stack, né? Uhum. Trabalhei com web, com DevOps. Então, nessa startup, eu trabalhei com AWS, com tudo que tu possa imaginar, assim, com iOS, Android, era realmente full stack, porque a gente não trabalhava só com web, trabalhava com desenvolvimento para celular, trabalhava com data science, também a gente fazia o analytics dos dados dos alunos dessa plataforma. Então, assim, sensacional. E depois, agora, estou numa empresa bem maior, então os desafios são bem diferentes. Então, essa seria o resumo da minha trajetória. Sei que a gente passou de 5 minutos aí. Perfeito. Mas olha só, deixa eu te falar uma coisa. American Express, se eu não me engano, dos fundadores dele, não fundadores não, uma das pessoas que comprou ela foi o Eloy Dávila, é isso mesmo? Cara, não sei. Não, que eu saiba, não. Que eu lembro tem um rapaz chamado, não, senhor já, né? Chamado Eloy Dávila, e ele montou uma empresa chamada Flytools, que é uma empresa de transporte aéreo e pacote de viagens. Eu lembro de ter visto a trajetória dele, e uma da parte ela fala sobre a American Express, que foi uma das empresas que ele comprou. Hoje ele é um bilionário. Talvez ele é acionista, então. Talvez ele é um dos acionistas. Ele deve ser um dos acionistas. Então, quando você falou, eu falei, cara, olha só que legal a interligação de projetos aí. Então, é um brasileiro fenomenal. A história do cara é muito boa. É um rapaz que ele foi morador de rua, começou a fazer turismo no Rio de Janeiro, cresceu, montou uma empresa de aviação, que é a Flytools, e depois saiu comprando algumas outras empresas. É fantástico, fantástico a história dele. Mas ótimo, vamos lá, mudando de assunto aqui também, indo para as próximas perguntas. Agora vamos lá, quais foram as suas maiores dificuldades? Eu sei que você já colocou algumas dificuldades aqui, mas eu quero que você destaque a principal dificuldade que você viu na sua carreira, tipo, se foi na hora de programar, se foi com a língua, mas qual foi a maior dificuldade assim que você teve na sua trajetória? Cara, eu acho que sem sombra de dúvidas foi aprender inglês depois dos meus aí
25 anos de idade, 25 não, talvez 23 anos de idade. Então, assim, aprender uma segunda língua depois de uma certa idade é um desafio, assim, bem maior que se tu aprendesse, vamos por 10 anos ou quando criança. Então, para mim, sem sombra de dúvidas, foi aprender inglês a ponto de conseguir me comunicar, assim, com fluência em reuniões, enfim, aqui em Nova York agora, em todos os aspectos da vida, assim, né? Foi com certeza a maior dificuldade. E aí, acho que junto com isso, eu colocaria também a parte o pessoal fala de soft skills, né? De como se comportar em uma reunião, como se comunicar, como tomar liderança de projetos, como saber se vender, né? Então, todo esse aspecto. Acho que a parte técnica, sim, é difícil, porém, ela é fácil em vários sentidos, né? Assim, Comparado trabalhando com a máquina, programando. Então, depois que, assim, no começo é bem complicado, assim, de vez em quando ainda tu acha um desafio onde, tem que aprender esse novo framework, essa nova linguagem, tu ainda se empaca, assim, mas depois que tu monta um modelo mental de como aquilo funciona e tu vai validando ao longo dos anos, isso se torna, assim, é como se fosse um quebra-cabeça, que é só tu juntando as peças ali, e no fim são variações, são pequenas variações. Cada sistema que tu faz é uma pequena variação, tu sabe o que como vão encaixar as coisas ali, a arquitetura, né? Mas claro, leva anos para te montar essa expertise, digamos assim, né? Uhum. O lado de aprendizado do idioma e o lado de comunicação, influenciar pessoas, influenciar projetos, foram lados que eu, assim, demorei muitos anos para conseguir, assim, chegar ao ponto que eu estou hoje, onde eu consigo, vamos supor, liderar uma reunião e liderar um projeto complexo, onde tem, sei lá, muitas pessoas envolvidas, e ter como é que eu vou dizer assim, feeling de entender como é que as pessoas estão pensando, por que elas querem, por que elas estão indo naquela direção, mas como que eu faço para trocar a direção, essa liderança técnica, assim, de influência numa empresa, tanto numa empresa pequena, mas também numa empresa grande, assim, eu acho que foi os principais desafios e que eu ainda tenho hoje em dia, né? Uhum. O interessante é que se você for olhar, a ferramenta é você aprender a programar, é você aprender o software, você aprender essa engenharia. Isso é a ferramenta. Mas por trás disso tem um oceano ainda, né? Que é como você se comporta, como você fala, como você comunica, como você ajuda as pessoas, como você cria o projeto. Então, é um oceano atrás disso. Então, sim, a ferramenta é importante, mas tem o seu comportamento é muito mais importante. Então, quando você contrata uma pessoa, quando uma empresa contrata alguém, é muito mais baseado no comportamento, no que ela pode fazer, na resiliência daquela pessoa, do que simplesmente a ferramenta que ela sabe. Então, excelente você ter colocado essa observação aí também. Vamos lá, como que é trabalhar fora do Brasil, né? Especificamente em Nova York, assim, tipo, você já explicou um pouquinho para mim no começo, mas, assim, como é que eu posso te dizer? Foi um sonho realizado? Como que é isso? Cara, eu vou falar que não estava nos meus planos, assim, vim trabalhar em Nova York. Uhum. Então, assim, na época, eu estava muito feliz na ThoughtWorks, né? Fazendo consultoria, tendo essa experiência de diversidade cultural, de palestrando em evento, né? Então, lendo muito, eu estava assim no pico, assim. Então, quando eu vim para Nova York foi um choque, porque eu fiquei fascinado pela cidade, eu vi como as coisas eram diferentes, como eram muito mais fáceis algumas coisas, né? E a minha esposa veio para cá também durante esse tempo que eu estava aqui prestando consultoria nesse cliente, e ela ficou também muito mais fascinada que eu, e ela que me incentivou vamos dizer assim, entrevistar e tudo mais. Mas o nosso plano inicial, na verdade, não era nem vir para Nova York, era na verdade, tentar ir para a Europa em alguns anos, né? Não era nem o plano naquele momento. Então, era um negócio que a gente vinha conversando ao longo dos anos, mas não era. A gente estava feliz com os nossos trabalhos na época, né? E não estava nos planos. E aí foi uma coisa que meio que aconteceu, assim, a oportunidade, para mim, assim, sempre na minha carreira, não sei como é que foi no teu caso, Daniel, sempre na minha carreira, as melhores oportunidades apareceram no momento que eu achava que eu ainda não estava 100% preparado. Era assim, Acho que é com ah, todo mundo isso. meu inglês não estava ainda no nível que eu queria, eu ainda tinha muita coisa para evoluir na parte de programação, engenharia, enfim. E aí surge a oportunidade onde tu fala,
queria, mas talvez daqui a uns 6 meses, 1 ano, 2 anos, não agora. E tu vai, não, mas deixa eu ver como é que é isso aqui, e vai, e tu acaba tendo as skills necessárias, as habilidades para conseguir aquela vaga ou para conseguir entrar naquele projeto. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Então, assim, Nova York, sim, era um negócio, cenário de filme e tal, tinha, assim, vamos dizer assim, no subconsciente, né? Mas não era algo que eu estava procurando há muito tempo, eu não estava nem fazendo pesquisa ou tentando aplicar para a vaga. Foi mais esse jogo de, vou colocar meu LinkedIn para Nova York e ver como que tá o meu currículo está performando. Então, e aí veio isso e eu fui dando continuidade e aí daí fiquei com mais, cara, assim que eu comecei a dar procedimento nisso, eu fiquei com mais vontade, e aí deu certo, foi, e tô onde tô hoje. Então, assim, como é trabalhar em Nova York? Eu diria, assim, que depende muito de empresa para empresa. Então, tem vários perfis de empresa em Nova York, né? Então, assim, por exemplo, se tu vai trabalhar numa startup, o teu estilo de vida é completamente diferente do que se vai trabalhar numa empresa bem estabelecida, como, por exemplo, a American Express. Ou se vai trabalhar como programador, trabalhando com os traders, né? Os traders na bolsa de valor. É um perfil completamente diferente. Então, como programador, pode trabalhar em empresas onde trabalha 12 horas por dia, empresas onde tu trabalha ali das 5 às 9, que é o horário padrão, empresas onde tem que ficar on call, onde se tem algum problema no servidor à noite, tu tem que acordar e resolver. Startup é muito comum ter isso. Então, assim, é difícil de descrever, assim, Nova York é isso. Então, assim, vai depender muito do estágio da empresa que tu tem. Se tu vai trabalhar no Google, no Facebook, tem aqui também, é um perfil, são desafios de projetos diferentes. Para uma startup, dependendo do estágio da startup, são empresas completamente diferentes, né? Tu é um dos primeiros, vamos supor, 10 funcionários de uma startup de tecnologia. Tu vai ter uma vida completamente diferente depois de, sei lá, 5 anos, tu entrou na mesma startup, onde a empresa já recebeu várias rodadas de investimento, onde a empresa já está tendo um lucro legal. Então, vai ser problema de escalabilidade. No começo é problema de colocar um negócio em produção. Então, assim, mas assim, se for falar um pouco da cultura, eu acho que em vários aspectos é similar ao Brasil, por exemplo, de como tu lida com as pessoas. O aspecto do desenvolvimento de software, eu acho que assim, ele não muda, claro, muda a língua, né? Tu vai estar se comunicando em inglês, mas os desafios são os mesmos, assim. Então, os desafios que eu tinha no Brasil de se comunicar com o pessoal de negócio, então, ele ainda existe aqui. Então, dependendo da empresa que tu vai estar, tu vai ter que ainda se comunicar, passar, por que que isso por isso vai levar tanto tempo para fazer? Por que que esse outro requisito aqui é muito mais fácil? Os problemas de trabalhar em equipe. Então, tu vai ter outros tipos de problemas, por exemplo, desafios culturais, né? Onde, por exemplo, se tu tem pessoas que têm diferentes nacionalidades, provavelmente elas vão lidar com coisas triviais do Brasil de forma diferente. O horário de almoço delas vai ser diferente, os hábitos delas não vão tomar café, vão tomar água quente, por exemplo. Vão ser hábitos diferentes que tu acaba aprendendo a conviver, assim, né? Por exemplo, o horário de almoço é uma coisa que não existe, assim, digamos, né? Então, tem dias que eu fico em reunião das 9 às 5 sem parar, assim, digamos. Não, o pessoal vê um horário livre no teu calendário e vai lá e coloca reunião da meio-dia e meia a 1h30 às 2h, e se deixar, tu tem que fazer o teu horário, tu tem que colocar um bloco na tua agenda lá para fazer o teu horário de almoço. Então, nem todo mundo para com o do Brasil para 1 hora, ir no restaurante, sentar e comer. A grande maioria das pessoas, às vezes, trazem almoço de casa, esquentam lá, ou só pegam um snack, um sanduíche, um negócio, e come na frente do computador mesmo, sem parar de trabalhar. Então, por isso que o horário aqui acaba sendo mais compacto, o horário das 9 às 5, né, o horário padrão, assim, dos Estados Unidos, acaba sendo mais compacto, pelo fato do americano, na grande maioria das vezes, sacrificar o horário do almoço. Tem gente que faz, eu diria que até é bem comum, assim, a grande maioria das pessoas para ali por meia hora, 1 hora, pro horário do almoço, mas não é algo esperado. Então, se tiver uma reunião do meio-dia a 1, todo mundo sabe que vai ter que fazer almoço antes e depois. Não tem aquele horário onde é bloqueado, almoço. Não existe isso aqui. Legal, legal. É diferente, bem diferente. Agora, esse negócio da água quente aí eu achei estranho. Não é uma prática aqui pra gente, né?
Eles tomam água quente mesmo, assim? Tem muito, não americano, mas tem muito chinês, né, que eles tomam muita água quente, né? Então, às vezes vão lá, alguém tomando café, vai lá e enche uma xícara de água quente e vamos dizer assim, é como se fosse o substituto do café deles, às vezes, né? E eu Ah, até acabei pegando esse hábito. Hoje em dia eu tenho aquela garrafa térmica, às aham. vezes, assim, depois do almoço e tal, eu sinto que ao invés de pegar um café, eu pego eu encho a garrafa com água quente e acabei me adaptando a tomar água quente como, vamos dizer assim, um substituto do café, assim, pelo menos para enganar, assim, e hidratar também, né? Então, O café ah, ele não faz muito bem também para o nosso organismo, a gente tem que tomar cuidado com o uso do café, é, realmente faz muito sentido isso daí. E também o ritmo de trabalho assim, eu digo que é um ritmo de trabalho como se fosse de um consultor, porque um consultor ele é assim também. Você vai colocando coisas na sua agenda, se você não bloquear a sua agenda, você fica sem almoçar. Então, é assim que funciona também quando você está do lado de empresa, né? Você já é empresário, alguma coisa do tipo. Você tem que prestar atenção nisso também. A sua agenda é importante. A gente fala que se você não tem a sua agenda, você pertence à agenda de alguém. Então, exato. é importante você se organizar. Legal, então vamos para a próxima pergunta aqui. Quanto ganha um programador aí em Nova York, né? E qual o seu estilo de vida? Que eu quero dizer qual é o estilo de vida é assim, tipo, se você ganha, sei lá, US$ 10.000, referente a seja, assim, o custo de vida é como se fosse quanto aqui no Brasil? Tipo, R$ 5.000, R$ 5.000, quanto que seria, mais ou menos? Vai lá. Entendi. Então, assim, quanto ganha o programador? Eu vou falar de Nova York, porque os Estados Unidos como um todo varia muito, né? Mas, assim, Nova York, eu acho que, assim, o programador iniciante hoje está ganhando, aqui o pessoal fala a média salarial anual, né? Não fala mensal como no Brasil, né? Então, Perfeito. e assim, o programador inicial ganha por volta, assim, começando por US$ 100.000 por ano. Então, Uhum. um programador que acabou de sair da faculdade ou que tem alguns anos de experiência já consegue iniciar na faixa dos 100 mil anual. E aí, programador mais sênior, gerente de engenharia, diretor de engenharia, e aí tem empresas onde tu tem programadores especialistas em algumas áreas, né? Mas uma área que está pagando muito bem é a área de desenvolvimento para celular, né? iOS, Android, então uma área que hoje está em super demanda, né? Acredito que no Brasil também seja o caso, e Uhum. os profissionais estão em falta. E tem outras áreas que também ainda estão assim, são áreas que tu está desenvolvendo, por exemplo, para blockchain, então também tem um foco muito grande. Data science tem um foco grande, são áreas bem assim em potencial, né? Então, assim, várias a faixa de 100 mil, e eu acho assim, ó, 200 mil anual, 250, tem a empresa que chega a pagar até, se considerar aí também bônus e o lance das ações da empresas, tem empresa que chega a 300, 350 mil anual, assim. Mas estou falando de um profissional com 15, 20 anos de experiência, com assim, um profissional assim excepcional, né? Um profissional muito, muito acima da média para receber esse salário. Isso média de Nova York, né? Então, eu diria assim que a grande maioria dos programadores pleno, sênior e tudo mais vão estar na faixa ali dos talvez 130, 180, 170. Se a grande maioria dos programadores estão ali, né? Então, assim, Uhum. tem às vezes um pouquinho menos de 100, 90, 100 se tu está iniciando a carreira, dependendo também da área que tu está iniciando, né? Então, assim, estamos falando em desenvolvedores, né? Estamos falando, por exemplo, de suporte técnico ou de sysadmin, né? Que acabam ganhando menos do que essa faixa etária. Estamos falando de desenvolvedores de software. Perfeito. Ah, alguma pergunta em relação a isso? Não, eu ia falar para o pessoal aqui que, como a gente está acostumado em meses e não anos, Sim, se vocês forem colocar aí, dá mais ou menos dividido por 12, uns US$ 170.000 por ano, dá mais ou menos R$ 14.000, US$ 14.000, né, por mês. por mês. E que Tá. daria ali, mais ou menos, se fosse converter para o real, daria mais ou menos uns R$ 45.000, mas é injusto a gente fazer essa comparação. Existem algumas empresas fora do país que contratam você daqui do Brasil, você consegue muitas vezes prestar serviços, porque lembrando que muitas vezes, dependendo da startup que você tiver, você só precisa desenvolver os módulos, então você consegue alguns trabalhos fora do país e trabalhar de forma remota, mas não é uma prática, então é bom você saber que seria referente a US$ 14.000 por mês. Agora, vamos Exato. US$ 14.000 mensais ou US$ 170.000 anuais. Como que seria o estilo de vida? Como é que seria Tá. mais ou menos isso? O estilo de vida é bem bom, assim,
classe média alta, diria assim, aqui, né? Mas só para contexto, algumas variáveis que tem que levar em consideração. Assim, embora tu vai estar ganhando em dólar, tu vai estar gastando em dólar, né? Então, dois, a taxa de imposto do salário. Então, assim, tu ganha acima aí acredito que seja acima de 100, 120, tu vai pagar 35% de imposto de salário. Então, 35% desse imposto, a Receita Federal Americana vai abocanhar aí. Então, já diminui bem, né? E aí tu coloca na conta também aluguel em Nova York. Então, aluguel em Nova York, principalmente se tu quer ficar em Manhattan ou nas partes próximas, assim, eu diria que Nova York tem uma cobertura muito boa de metrô, né? Então, assim, tem linhas de metrô espalhadas, assim, por toda a cidade e tu consegue ter facilmente ali uma commute, né, que o pessoal fala, o trajeto da tua casa ao trabalho ali de 30, 40, 45 minutos, uma hora, o que é excelente. Então, assim, vamos supor assim, para te estar num lugar para te chegar no centro da ilha, ou no distrito financeiro, ou em Midtown, onde estão as maioria das empresas, né, onde está ali na faixa de 30 minutos a uma hora de metrô, provavelmente não vai achar nada por menos de $2.500 por mês. Estamos falando de apartamentos de um quarto, né, com banheiro e tudo mais, um apartamento assim, nada extremamente luxuoso, mas assim, um apartamento confortável. Agora, se tu vai num apartamento já, num prédio bem mais moderno, com vista, 2 quartos, enfim, academia e todos esses. E aí o céu é o limite. Então tem apartamento de 4 mil, $5.000 por mês, facilmente. Chegando aí a 10 mil, dependendo do apartamento que tu vai querer pegar. Então, coloca na conta essas duas variáveis, né? Então, 35% de imposto, aluguel. Isso não vai ter muito que tu vai conseguir fazer. Assim, uma alternativa ao aluguel seria tu morar, por exemplo, 1h30, 2 horas de Nova York e tu conseguir, por exemplo, ir para um aluguel de 1.000, 1.500. Só Certo. que a tua trajetória diária vai ser desgastante, né? Então tem várias, por exemplo, várias pessoas que trabalham comigo que às vezes optaram por trabalhar, por morar no estado de Nova Jersey, né? E acabam tendo aí 1h30, 2 de trem todos os dias ao trabalho. E aí tem que fazer nas contas, será que as suas horas vale essas 2 horas que tu multiplica? Será que vale a pena ter esse desgaste? Como vai ser a tua saúde? Vai significar menos tempo com a tua família? Porque tu vai estar mais tempo no trem, né? Então, essas duas variáveis são importantes. E aí, o resto, eu diria assim, que o resto do custo das coisas são, assim, em geral, bem mais em conta que no Brasil. Então, estamos falando de mercado, estamos falando de eletrônicos, estamos falando de várias outras coisas, com exceção de serviço. Então, assim, serviços é muito mais caro. Por exemplo, contratar uma faxineira aqui é muito mais caro que no Brasil. Mas todo o resto de produtos e eletrônicos e assinatura de TV e internet, no geral, é mais ou menos o mesmo preço do Brasil, assim mesmo convertendo, ou até mais barato. Então, agora, o estilo de vida de um programador. Então, acredito assim, que varia bastante também, dependendo do estágio da tua carreira, né? Depende muito da empresa que tu trabalha, porque, assim, normalmente empresas maiores acabam pagando mais, startups, às vezes, acabam pagando um pouco menos. Isso não é regra geral, é só, na minha experiência, é isso que eu tenho visto, assim, startups, tu vai ter um estilo de vida diferente, mas tu vai ter mais liberdade, por exemplo, em conseguir influenciar nas decisões do produto. Empresas grandes talvez nem tanto isso, mas tu acaba ganhando bônus maior, um salário maior pelo fato de a empresa ter mais condições nesse sentido, né? Então, assim, a grande maioria dos programadores que eu conheço, eles têm uma vida, assim, muito boa em Nova York. Perfeito. Muito Eu boa fiz mesmo. umas continhas básicas aqui. Ah, Vamos supor que você ganhasse $14.000 mensais e você tivesse um custo de $4.200 para imposto, que seria os 30%. isso. Sobraria para você mais um tanto, aí você colocaria $1.800 de aluguel, uns $13.000. 1.800 sendo bem generoso aí, né? Porque 1.800 talvez tu optar por ficar assim bem assim no limite ali do 50 a uma hora de distância do trabalho, né? Tá, então vamos colocar aqui 2.500. 2.500. Acho que 2.500 é assim bem mais comum assim. Principalmente Perfeito. se tem família, né? Se tem família, não vai conseguir pegar um apartamento legal. Show. Mas vamos botar nessa faixa então. Então, $14.000 menos 4.200 de imposto,
menos 2.500 de aluguel, menos 3 mil dólares aí de refeição, comida e alguma coisa. Não chega a gastar isso, não chega a gastar isso. 3 mil dólares de bem menos. Eu acho que assim, mercado e almoço e mesmo se for em restaurante, talvez aí 2 mil dólares, assim, se for bem. Então acaba. Acho que dá para economizar bastante em mercado. Talvez colocaria uns 2 mil dólares aí. E Perfeito. seria um budget bem generoso. Certo. 2 mil dólares, você poderia colocar mais 2 mil dólares por diversão, viagens e algumas coisas que você poderia fazer. Já sobraria aí em torno de 3.300 dólares. Se você pega esses 3.300 dólares e você manda para o Brasil, vai dar mais ou menos ali um investimento que você vai ter de... Peraí, deixa eu só fazer aqui um cálculozinho básico. Quase 10 mil. Vai dar exatamente 10.500 e pouco. Ou seja, você tem como mandar esse dinheiro. Se você um dia voltasse para o Brasil, você teria uma aplicação mensal de 10.500 reais, que com possivelmente 10 anos ali, eu acho que menos do que isso, você já teria mais de 1 milhão aqui aplicado no Brasil. Perfeito. Então, se você olhar no geral, vale a pena estudar, vale a pena chegar e varar a noite, ter a dificuldade que o nosso amigo aqui teve com relação a aprender o inglês, a ir para fora do país, se sentir desconfortável, vale. Sim. Quantas pessoas no Brasil conseguem economizar 10 mil reais por mês para poder fazer isso? Né? Você morando fora do país, você consegue armazenar tudo isso e fazer esse excelente patrimônio, mesmo se você quisesse vir para fora do país. E aí mesmo também, guardando 3.200 dólares ou 2 mil dólares, você também consegue aplicar e ter uma combustão, ou seja, juros sobre juros, e conseguir crescer na nossa carreira. Exato. Verdade, Guilherme? Sim, e eu ia falar outra coisa, assim, que o salário médio, não o mínimo, o salário médio em Nova York, se não me engano, é 65 mil anual. 65, se considerar todas as profissões e fazer a média, assim, de todos os trabalhadores de Nova York, é 65 mil. Então, um programador aí, no geral, programador que está vindo para trabalhar no exterior, ninguém vai contratar uma pessoa júnior para vir trabalhar no exterior. Então, assim, normalmente vai ser uma pessoa já pleno para sênior, né? Então, tu vai iniciar aí pela faixa dos 120 mil, 130, dependendo da empresa, de novo, da tua situação de negociação, de como tu conseguiu fazer o teu marketing pessoal, isso é importante, como conseguiu negociar salário. Isso tem uma diferença brutal, assim, de como tu se comporta na entrevista, como tu passa segurança e o salário inicial que tu vai ganhar. Então, se for um programador onde tu só tá ali codando e fazendo as coisas, mas tu não sabe se vender, provavelmente tu vai ganhar um salário mais baixo que alguém que às vezes está no mesmo nível em programação, mas tem as skills de negociação, de vendas, né? Então, salário médio em Nova York, 65 mil. Salário mínimo em Nova York, se eu não me engano, dá uma faixa de 35 anual. Então, salário mínimo, assim, acho que é 12 dólares a hora, 11 a 12 dólares a hora. Então, o programador ele vai estar ganhando aí o dobro do salário médio. E aí, se for comparar, por exemplo, o salário de médico, cirurgião em Nova York, falando os melhores cirurgião aí, chega na faixa de 250 a 300 mil. Então, compara, por exemplo, se for um médico com um clínico geral, por exemplo, às vezes tem programador ganhando mais do que médico aqui em Nova York. Isso. Então, essa é uma comparação bem interessante. Então, assim, tem outras áreas, por exemplo, áreas que for trabalhar na bolsa, trabalhar como trader de ações. Então, tu consegue ter uma renda variável muito mais alta. Só que vai depender do teu rendimento e tudo mais. Programador eu acho que é uma das profissões mais estáveis que pagam melhor, assim. Comparar com o médico, por exemplo. Olha a vida do médico, ele tem horas para comprar, 24 horas em plantão, e o salário é um pouco maior do que um salário de programador aqui. Então, se tu comparar no Brasil, o programador talvez não consiga ganhar o mesmo que um médico consegue ganhar no Brasil. Então, aqui, está nessa faixa etária. Dependendo do caso, sim. Eu tenho parceiros, inclusive, na Aloha, que são médicos. E eu sei mais ou menos a faixa salarial deles. Dependendo do tipo de projeto e quão bom você é como programador, tem programadores muito bons aqui que ganham na faixa de 18, 20 mil por mês aqui. E que tira ali parecido com um médico, né? O médico na faixa de 25 mil, 23 mil, 20 mil, né? Então, consegue tirar bem parecido, consegue chegar próximo ao médico. Se você vê a quantidade de estudo e a responsabilidade do médico, que é estar cuidando de uma vida, né? Você
qual profissão você consegue chegar próximo a isso, né? Então, programação é algo que você consegue comparar ali. Então, realmente, mas lembrando que os programadores muito bons. Então, você precisa se tornar um programador muito bom para chegar nesse patamar também, né? Exato, exato. Perfeito. Então, assim, estilo de vida, tu vai ter uma vida bem confortável, tu conseguir guardar dinheiro, vai conseguir, assim, como a gente falou da questão dos aeroportos, tu gosta de viajar, então se gosta de restaurantes, tem restaurante para todos os gostos, se gosta de teatro, se gosta, enfim, é um mundo à parte, né? Nova York tem atrações para todos os bolsos, digamos assim, né? Ótimo, ótimo. Agora vamos lá, qual a sua visão de futuro com relação à tecnologia, onde você se vê empregado nesse meio? Perfeito. Então, assim, a minha visão de futuro de programação, né? Eu acredito que programação vai começar aí nos próximos anos a ser como inglês, digamos assim, né? Então, essencial para qualquer área de trabalho, né? Então, eu acredito assim que talvez tu veja como o Excel é hoje. O Excel hoje tem muita gente usa Excel, planilhas para várias coisas. Talvez em 5, 10, 15 anos a programação vai ser igual. Então, assim, a grande maioria dos profissionais talvez não vão saber assim, programação, coisas específicas de linguagem e tudo mais, mas vão ter conhecimento para entender como que funciona um algoritmo, o que precisa ser feito para fazer um sisteminha básico com diferentes linguagens. Eu acho que assim outra tendência que estou enxergando vai ser que assim as linguagens elas vão operar num nível muito mais alto, né? Então assim hoje, se comparar assim 30 anos atrás e hoje, é muito mais fácil fazer um software hoje do que era 30 anos atrás. Então 30 anos atrás tinha que lidar com assembly, então tu estava preocupado com muitos detalhes assim e tu acabava não focando tanto na entrega de valor para o negócio, né? Hoje em dia tu tem linguagens que te abstrai de várias coisas, o próprio Ruby, o Python, o Java hoje ainda é uma linguagem assim, um pouco mais tradicional, mas ainda também é uma linguagem bem, que o pessoal fala de bem alto nível, né? Então, eu acho que a tendência vai ser essa, vai ser as linguagens ficarem mais fáceis e tu perder menos tempo com o que a gente perde tempo hoje, por exemplo, processando dados. Isso vai ter, por exemplo, vai conseguir, eu nunca acho que tão cedo a gente vai conseguir ter robôs programando e tudo mais, mas eu acho que os robôs vão auxiliar e vão livrar a nossa energia mental para fazer as coisas que geram valor. Então, por exemplo, assim, hoje, se for ver, eu quero fazer uma análise de dados por exemplo, dos acidentes de trânsito na cidade de São Paulo. Onde está? Tu vai pegar, eu vou ter que achar onde estão, será que a polícia de São Paulo publica os arquivos dos acidentes? E aí, será que eles publicam as coordenadas de cada acidente? E tu vai gastar um tempão, achei os arquivos. Vamos supor que tem arquivo CSV disponível. Então, vou ter que gastar um tempão processando esse arquivo, importando no banco de dados. E aí, agora tem que pegar a geolocalização. Aí tu vai colocar no mapa, e aí tu vai começar a ver, daí depois de tudo isso, tu vai conseguir ver, então teve mais acidentes nessa região, o horário do dia aqui. Eu acho que no futuro vai ser muito mais, tu vai ter várias, vamos dizer assim, robôs, scripts, onde tu, importa esse arquivo e joga no mapa e faz as coordenadas para mim, e aí tu vai ficar fazendo mais vamos dizer assim, o business, ou mais assim, o analítico do negócio, menos o operacional. Então, acho que a gente perde muito tempo com coisas assim triviais que deveriam já estar automatizadas. Então, a minha visão de futuro, eu acho que assim, o programador vai continuar sendo uma peça importante, mas vai ser muito mais um especialista do que hoje é, às vezes, um cara que entende de informática e lida com problemas que poderiam ser facilmente automatizados. Então, assim, os programadores que vão sobreviver vão ser os programadores que vão saber se diferenciar e ir para nichos onde é difícil tu fazer automação de script, onde tu precisa de alguém estar comunicando com outras pessoas, onde precisa estar enxergando assim o todo para enxergar como tu aplica o conhecimento de especialista com o programador da melhor forma para entregar aquele resultado que tu quer, o que a empresa quer, né? Eu penso da mesma forma, não só como programador, todas as profissões no geral. Tem que pensar dessa forma, que o geral está mudando para isso, né? Toda aquela mão de obra não pensante, aquela mão de obra burra, né? Desculpa a forma de falar, mas vai ser automatizado. Então, você como programador que faz coisas básicas, essas coisas básicas também vão ser automatizadas. Então, você precisa saber que você precisa estar constantemente em mudança para que você possa se adaptar ao novo mercado que está vindo aí. Perfeito, perfeito. Agora vamos lá, qual o conselho que você daria para uma pessoa que está começando
iniciando, né, nesse negócio, que você falaria para ela, né? O cara é um brasileiro que está aqui, que vai se inspirar contigo, que vai falar, cara, como que eu posso fazer a mesma coisa? Me fala aí, que conselho você me daria? E, obviamente, fala aí qual que é o objetivo que você tem para que você possa ajudar essas pessoas também no futuro, que é o teu projeto que você está lançando aí. Vai lá. Perfeito. Então, conselho que eu daria, eu acho que eu falei de vários aspectos, assim, só tentando resumir, acho que eu já falei, assim, grande maioria, o inglês, então acho que, assim, o inglês, e eu não estou falando de inglês para leitura, né, assim, eu acho que na minha carreira eu foquei muito tempo em melhorar meu inglês técnico para leitura de livros e materiais escritos, estou falando do inglês para comunicação, inglês para interação com pessoas, de conseguir responder no timing perfeito, de conseguir vender uma ideia para uma pessoa. O inglês é muito mais rebuscado. Então, estou falando assim, de chegar, não só estou falando de escola de inglês, de chegar no avançado lá, não. Estou falando de tu conseguir confortavelmente entrar num projeto, fazer uma palestra em inglês, assim, num nível de fluência que, assim, tão bom quanto o português. Então, é levar o teu inglês pro extremo. Então, acho que isso aí esse é uma dica assim essencial. Outra é tu entrar em empresas ou entrar em ambientes onde tu vai estar exposto a pessoas que estão muito acima do teu conhecimento atual. Então, assim, por exemplo, hoje, como programador júnior, o que eu faria? Eu tentaria entrar numa empresa onde eu sei que eu vou ter vários programadores sêniores, né? E eu vou ter exposição diária a essas pessoas, vão conseguir trabalhar diariamente. Também não adianta eu, por exemplo, entrar no Google e estar trabalhando numa área onde eu fico numa sala fechado e não tenho interação com outras pessoas, não tenho oportunidade de trocar ideias, não tenho oportunidade de fazer programação em par, que a gente falou no começo, né? O pair programming. Foi essencial na minha carreira para mim ver profissionais que como eles faziam as coisas, que às vezes eu levava muito mais tempo, o cara foi lá e fez um comando no shell e fez o negócio em 2 segundos. E aí eu fui, com o tempo, eu fui, vamos dizer assim, juntando assim vários experts que eu trabalhei assim, juntando conhecimento, e hoje eu sou um deles, que eu consigo ter várias facilidades de fazer várias coisas, porque foi que eu fui roubando conhecimento dessas pessoas. Então, às vezes, tem uma pessoa que é muito boa em CSS. Tu vai lá, vai trabalhar com aquela pessoa, tu tá lá levando um tempão para fazer uma página, o cara vem, faz isso aqui. E aí tu aprende com aquela pessoa. Tu vai. Então, assim, tá exposto a profissionais excelentes. Então, assim, sendo em projetos críticos, tá exposto a projetos críticos. Que eu falo assim, projetos críticos, às vezes, projetos que tu tem que, às vezes, trabalhar mais horas do que o horário padrão ali. Então, é outra. Trabalhar muito mais do que essas pessoas. Então, assim, tô falando de final de semana à noite. Eu sempre fui uma pessoa que coloquei muito mais horas, assim, que a grande maioria das pessoas no projeto. Então, eu tinha essa mentalidade que, assim, ninguém vai conseguir trabalhar mais que eu em número de horas. Eu posso sacrificar o meu sono, posso sacrificar várias coisas, mas eu vou ser a pessoa que vou ler mais coisa, vou me dedicar mais. Então, esse aí assim, uma mentalidade que está em falta no mercado, né? Eu E penso aí, muito assim, cara, você tem noção? Eu falo assim, olha, eu posso não ter, por exemplo, no YouTube, eu posso não ter o canal maior do YouTube, sim, mas eu vou ser a pessoa que mais vai resistir fazendo isso por anos e anos e anos. Entende? Então, em tudo, eu posso ser a pessoa que não tem a empresa maior, mas eu vou ser a pessoa que vai mais resistir, entende? Então, cara, é exatamente o mesmo pensamento que eu tenho. Perfeito você ter colocado isso. tem uma frase, né, que fala, não sei exatamente quem é, mas assim, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Ah, e aí, tô na mesma área, então tá exposto a profissionais excelentes, o inglês, se conseguir juntar os dois, exposto a profissionais excelentes, num ambiente onde tu fala inglês, ou tá exposto a inglês, tendo projetos críticos onde tu pode aprender assim rapidamente em pouco tempo, é a combinação perfeita. E aí eu juntaria com isso, marketing pessoal, como tu se expõe aí, tu falando de, às vezes, palestrar em eventos, às vezes, escrever blogs, começar um canal no YouTube para vamos dizer, expor para o mundo quem é tu e para conseguir vender as suas ideias. Né? Então, isso acho que é a combinação perfeita. E também focar na parte soft skills. Né? Não adianta ser um programador ali que está no teclado o dia inteiro, não se comunica com ninguém, é o cara fechadão ali. Esse cara não é o cara que vai sobreviver por muitos anos, na minha visão, aí na área.
Eu acho que a área está a tendência cada vez as coisas técnicas ficarem mais fáceis. Pessoas que não conseguem se comunicar direito acabam assim engessando o time, a equipe de desenvolvimento, e vai ser um perfil que hoje é usado para desenvolver coisas, às vezes que conseguem ser assim componentes e coisas do tipo, mas talvez no futuro não sei por quanto tempo esse tipo de profissional vai conseguir sobreviver. E aí, para finalizar, né, o projeto que eu estou desenvolvendo, né? Então, estou atualmente escrevendo um livro, né, um e-book, onde meu foco vai ser trazer a trajetórias de 50 profissionais que, assim como eu, moram no exterior. Então, eu estou entrevistando profissionais de não só programadores, mas profissionais que trabalham com todos os aspectos da área de desenvolvimento de software. Então, designers, gerentes de projeto, testadores, gestores que foram para fora do Brasil. E não só nos Estados Unidos, mas nos principais polos de tecnologia. Então, estou falando de Londres, estou falando de Berlim, estou falando de Sydney, estou falando de São Francisco, estou falando de as 32 cidades mais importantes no ramo de tecnologia, onde estrangeiros são contratados para ir para lá, porque existe muito mais demanda do que mão de obra disponível. Então, o site eu vou deixar aqui, é carreiranoexterior.tech, onde vai ter mais informações lá. E eu estou planejando lançar isso em meados de julho. Então vai ser, eu estou entrevistando esses profissionais, mas vai ser não só as entrevistas, o material das entrevistas, mas também um guia tanto para a escolha da cidade, então toda essa questão de salário, de imposto, de aluguel, estilo de vida, e também todo um guia para como tu aplicar para vagas, como preparar o teu currículo, como se comportar numa entrevista, como negociar salário. Tudo isso vai estar envolvido. É um grande projeto meu que eu venho trabalhando aí nos últimos anos já, assim, de forma sem muito saber que esse era o projeto que eu ia ir, mas ano passado eu tive esse estalo que foi, não, esse é o que está faltando no mercado do Brasil. Tem vários profissionais que foram, está faltando alguém de pegar e colocar esse material junto para quem quiser se mudar no exterior tem um caminho a se seguir, que foi um caminho que foi seguido por aí 50 profissionais que estou entrevistando. Então, talvez não funcione para todo mundo, mas vai ser assim um caminho assim bem, estou tentando deixar o mais simples possível para a pessoa saber exatamente o que tem que fazer. E o inglês, voltando ao inglês, é essencial. Então, assim, meu foco vai ser pegar profissionais que já têm um inglês avançado e fazer essas pessoas terem essa oportunidade para fora. Esse é o foco do projeto. Perfeito, 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 perfeito mesmo. Gente, olha a oportunidade. Olha a oportunidade. Eu vou deixar o link do site aqui no vídeo também, então vocês vão poder ver esse vídeo no YouTube, vão poder acessar também esse link. O Guiz, ele vai fazer aqui uma promoção bem especial para todo mundo que quiser fazer esse curso aí, né, que quiser baixar esse e-book. E eu tenho certeza que vai ajudar demais na carreira de vocês. Se vocês querem seguir o mesmo caminho que eu guiei aqui, você tem condições, então, de seguir justamente o que ele vai propor para vocês, que é o passo a passo de como que ele chegou lá, tá bom? Pessoal, então é isso. Essa é mais uma entrevista. Espero que tenha ajudado em vocês, espero que tenha inspirado vocês, espero que vocês possam, através daqui, conseguir mudar a vida de vocês. Eu estou recebendo diversos e-mails, diversas mensagens de alunos falando para mim, Danilo, eu consegui um estágio. Se você conseguiu um estágio também, se você conseguiu trabalhar, se você está conseguindo o rendimento, manda mensagem para mim, eu fico muito feliz em receber. Eu coloco todos no meu Instagram, coloco todos no meu Facebook aqui também, para que vocês possam ver. Mas, gente, esse trabalho está ficando cada vez mais incrível, eu estou ficando cada vez mais feliz em estar vendo o resultado de todos vocês. Sensacional. Parabéns pelo trabalho, Danilo. Cara, eu venho acompanhando e eu admiro muito, cara, teu trabalho e a contribuição que tá fazendo para a sociedade como um todo, né, cara? Tu tá disseminando conhecimento. Então, para uma área que assim tem muita escassez no Brasil ainda, né? Tem poucas pessoas falando sobre programação, falando dando ensino, tá dando ali o caminho das pedras para as pessoas, né? E como a gente falou, é uma profissão que paga muito bem e que tem uma demanda de trabalho gigantesca, seja para ir trabalhar fora ou para fazer, por exemplo, trabalho remoto do Brasil, e que direto ou indiretamente vai estar ajudando o país a crescer. Então, assim, muito obrigado por estar fazendo esse trabalho, assim, em nome da comunidade e em meu nome também, porque foi uma coisa que eu sempre quis fazer, mas eu nunca tive tempo nos últimos anos, mas é uma coisa que eu quero fazer nessa mesma linha de ajudar a comunidade a ir para o próximo nível, assim, digamos. Fazer o país ser conhecido como, o Brasil ser conhecido como uma referência em desenvolvimento de software. Foi o que eu estava falando com o Fabrício. Eu
vejo muita gente denegrindo a imagem do brasileiro. Cara, o brasileiro também temos aqui pessoas incríveis e temos que mostrar isso para o mundo inteiro, né? Que somos pessoas boas. Assim como você, Thiago, assim como você, Guiz, você, aonde você está, aonde você chegou, eu tenho certeza que um monte de gente gostaria de estar no teu lugar. Então, precisamos mostrar esses brasileiros para o mundo. Precisamos mostrar essas pessoas para que você possa se inspirar e se tornar essa pessoa também. Então, esse é o nosso objetivo. É por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente está gravando esse conteúdo para você. Tá bom? Pessoal, então é isso. Eu vou ficar aqui com o Guizi mais um pouquinho, conversando com ele, fazendo alguns planos para o futuro. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita, compartilha, manda para todo mundo aí que vocês conhecem, que tem vontade de trabalhar com tecnologia fora do país e também tem vontade de crescer aqui dentro do Brasil. Manda para todo mundo aí para que elas possam aprender também, tá bom? Valeu, minha gente. Até mais. Tchau, tchau. Danilo, só uma última coisa que eu gostaria de deixar é o meu Twitter, Thiago Guizi. Se alguém quiser dicas, eu escrevo muito sobre tecnologia, sobre mercado de desenvolvimento de software lá. Se alguém quiser me seguir, eu deixo o link aqui também embaixo, @Thiago Guizi lá no Twitter. Perfeito, valeu, pessoal. Perfeito. Valeu, minha gente. Até mais então e tchau, tchau.